Graça e paz dos missionários. Você sabia que dá para tirar o visto canadense sozinho? Não sabia? Então assiste o vídeo de hoje, que hoje eu vou te ensinar a como viajar para o Canadá. No último vídeo eu expliquei toda a minha experiência em relação ao visto norte-americano, o visto para os Estados Unidos. Hoje eu ainda quero falar da América do Norte e quero contar para você, explicar para você como você faz para tirar o visto canadense. Tudo isso também baseado nas minhas experiências e, claro, seguindo o roteiro que se segue para tirar um visto. Há algum tempo atrás, os noticiários as pessoas começaram a comentar que agora para brasileiro não é necessário mais ser visto para o Canadá. Mas houve uma pequena distorção. Na verdade, não é que não seja necessário, ainda continua sendo necessário para um brasileiro viajar para o Canadá com visto, só que tem uma diferença que vai facilitar e que facilita a vida dos brasileiros que já tiveram visto para o Canadá nos últimos 10 anos e a vida dos brasileiros que têm o visto americano de turismo válido. Como é tirar a autorização ETA? ETA significa Electronic Travel Authorization, ou seja, é uma autorização de viagem eletrônica. Como funciona? Se você já teve o visto canadense nos últimos 10 anos ou ainda tem o visto americano válido, para conseguir o ETA é bem simples, eu vou te ensinar o passo a passo. Eu usei o ETA na minha última viagem para os Estados Unidos e Canadá e foi super simples, tanto para requerer autorização como para fazer a viagem, que é bem simples, eu vou te explicar agora. Então agora deixe bem claro que não é todo mundo que pode solicitar o ETA, somente as pessoas que estão dentro dos requisitos que eu acabei de falar. Como que eu requisito o ETA? Eu vou entrar no site, que eu vou deixar aqui embaixo, e a partir disso você vai preencher as informações que vão estar requisitando de você. São suas informações pessoais e informações da sua viagem. Lembrando que jamais compre a sua passagem antes de ter a sua autorização liberada, antes de ter o seu visto liberado. Já aconteceu comigo, eu comprei uma passagem para ir para os Estados Unidos antes de pegar o visto, com a certeza que eu ia ter o visto, porque eu já tinha viajado para o país e nunca tinha tido problema. Quando eu fui pegar o visto, adivinha o que? Eu tive o visto negado e eu perdi a passagem. Geralmente se preenche o formulário em inglês, mas tem em português de Portugal também um acesso no site que você pode estar respondendo em português. É bem barato solicitar o ETA, enquanto você paga $100 pelo visto, o ETA você vai pagar uma taxa pelo cartão de crédito mesmo online de $7 canadenses, o que é muito barato para um visto. E o mais bacana é que o ETA pode sair minutos depois que você solicitar. Tem casos que vai sair logo, minutos depois, tem casos que saem bem rápido assim, e tem casos que duram alguns dias até eles liberarem a autorização. Também há o risco de sua solicitação não ser aprovada, então por isso esse detalhe de comprar passagem sempre depois. O ETA tem a validade de 5 anos e durante esses 5 anos você pode viajar para o Canadá por períodos de até 6 meses. Como estudante, como turista, você pode ir e obviamente, claro que você vai ficar a permanência no país, quem vai dar é o agente de imigração quando você entra no país, que ele carimba o tempo que você vai ficar lá, se vai ser 6 meses, se vai ser 2 meses. Aí fica a caráter dele, a critério dele, e aí, lógico, se você não quiser ficar ilegal no país, você respeita o tempo que ele te dá, e se você quiser, você saia do país e dentro desses 5 anos você pode ir e voltar com a mesma autorização. Como funciona na prática? Na prática, assim que você faz o seu cadastro no site e você recebe o e-mail falando que você está autorizado, o ETA te gera um número, que esse número é suficiente para que você transite, para que você viaje para o Canadá. Veja bem, você não precisa de papel, não vai ser impresso nada no seu passaporte. Pelo número do seu passaporte, que é ligado ao número do ETA, você consegue entrar no país, porque na hora que você passar pelo scanner, na hora que você entrar no país, ou a hora que você for embarcar, por exemplo, aqui do Brasil para lá, eles já vão notar, eles já vão verificar que você tem autorização para viajar. Então é automático, é eletrônico, não há papel nenhum, então não fique preocupado, já vai estar ligado ao seu passaporte. Um detalhe que você tem que prestar atenção é que o ETA só permite que você entre no Canadá por ar. Tem que ser viagem aérea.
Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui para os Estados Unidos e Canadá. Como eu tinha o visto americano e solicitei a autorização ETA, o que eu fiz? Eu fiz um plano de viagem para que eu não pudesse ficar na mão. Com o ETA, eu não consigo atravessar terrestre. E olha o detalhe, eu estava na cidade de Niagara Falls, que ela é divisa entre Estados Unidos e Canadá. Ou seja, eu poderia circular de um lado para o outro da cidade, de um país para o outro, desde que eu tivesse o visto canadense. O ETA não me dá esse direito. Se eu quisesse ir para o outro lado da cidade, eu teria que pegar um voo até lá e de lá pegar um voo de volta. Ou seja, eu teria que viajar dentro da minha cidade de avião. Que louco, né? Bom, mas para resumir, para não te dificultar a vida, o que você pode fazer? O meu plano de viagem foi assim. Eu entrei pelo Canadá, conheci as cidades que eu gostaria de viajar lá. No caso, eu conheci Toronto, Montreal, desci para Niagara, não tive muito tempo de ficar do lado canadense da cidade, somente cheguei até lá, cruzei a ponte, passei pela imigração americana e cruzei a ponte a pé para o lado americano, logo eu não conseguiria mais voltar a pé para o lado canadense. Viajei para os Estados Unidos e minha última cidade de visita foi Chicago. De Chicago eu tinha um voo marcado para Toronto, ou seja, nesse caso eu consegui voltar para o Canadá pelo ETA. Por quê? Porque era um voo de Chicago para Toronto. E nesse caso não tem problema nenhum você ir e voltar dos Estados Unidos e Canadá, desde que você entre no Canadá novamente de avião. Então lembre-se que ele vale 5 anos ou até o vencimento do seu passaporte. No meu caso, meu passaporte logo venceu. Eu já não tenho mais autorização. Se eu quiser novamente, porque fazem 2 anos que eu fui para o Canadá usando autorização ETA, então eu teria mais cerca de 3 anos e meio para usar, mas eu não posso usar o mesmo número de autorização. Nesse caso, como o meu passaporte venceu, eu vou ter que, se eu quiser voltar para o Canadá usando autorização, eu tenho que entrar de um novo processo, pagar mais os $7 canadenses, fazer o processinho, aguardar a autorização. Assim que eu tiver dentro desse passaporte que eu tenho, que dura 10 anos, durante 5 anos eu posso usar o ETA, ir para o Canadá e voltar na hora que eu quiser. Então é isso que as pessoas falavam que não precisaria de visto, mas na verdade é uma autorização que é dada porque você já teve o visto. Então não é tão simples assim se você não teve visto para o Canadá ou não tem visto para os Estados Unidos. Nesse caso você vai ter que solicitar o visto canadense, que aí já é um outro processo que eu já te explico. Aproveitando que eu estou falando sobre isso, vou deixar um pouquinho da minha experiência nessa viagem, porque assim, eu arrisquei na realidade quando fui pedir o ETA. Eu estava com a viagem marcada para Niagara, do lado americano, e ao pesquisar, fazer planejamento de viagem, eu pesquisei e vi que era muito mais barato chegar pelo Canadá, para o lado canadense em Toronto, e dali ir para os Estados Unidos por terra. Isso ficava bem mais barato do que eu voar do Brasil, Nova York, de Nova York para Niagara. Na época era final do ano, alta temporada, então fez uma grande diferença no valor da passagem. Então o que eu fiz? Eu já estava com o visto americano na mão, e aí assim eu arrisquei, porque eu comprei a passagem, coisa que eu falei que não é para fazer, e eu já tinha feito isso, já tinha perdido uma passagem, mas eu comprei porque Deus já tinha falado comigo que eu ia para lá, então eu fui pela fé, comprei a passagem, e aí eu fui pedir autorização ETA. Entrei no processo, e geralmente, como eu falei, eles respondem basicamente quase automaticamente. Só que eu tinha um pouquinho de histórico que me fez ter um pouquinho de medo. Por quê? Vou te contar. Quando eu tive meus 2 vistos americanos negados anteriormente, antes de eu ter o meu último aprovado, assim que eu tive os vistos negados pelos Estados Unidos, eu falei, quer saber? Se os Estados Unidos não quer que eu vou para lá, eu vou para o Canadá. E eu tentei tirar o visto canadense. Não o ETA, o visto, verdadeiramente o visto do Canadá. Só que você vai ver, quando você for tirar o visto canadense, você pode também fazer tudo online, pode buscar um despachante ou fazer online. Eu fiz todo o processo online, como eu fiz pelo visto americano, só que nas perguntas do visto, perguntava se eu já tinha tido algum visto negado. E obviamente eu tive que explicar que tive os 2 vistos negados para os Estados Unidos e por quê. Mandei o processo, aquilo que estava sendo pedido, mandei, e demorou cerca de 20 dias e recebi a resposta que o meu visto tinha sido negado. Obviamente eles negaram meu visto porque eu já tinha recentemente pedido visto para os Estados Unidos e tinha tido os vistos negados. Da mesma maneira que os Estados Unidos me negou, o Canadá também me negou.
E aí, eu tava com esse histórico de visto negado. Eu já tinha o visto dos Estados Unidos, lembrando, em mãos para pedir o ETA, porque não dá para pedir o ETA sem o visto americano ou canadense. Mandei o processo e o que supostamente vem em minutos não chegou. Aí vem a mensagem que tem uns dias que pode demorar um pouquinho. Comecei a esperar e começou a dar o prazo e eu não recebia nenhuma resposta. Isso, aquilo começou a me preocupar porque eu fiquei com medo que eles negassem o ETA por conta de ter tido um visto canadense negado. Então aquilo já me bateu o desespero e já pedindo a Deus, Deus, por favor, eu não posso perder essa passagem, porque eu já estava com a viagem marcada para os Estados Unidos, então ia dar um problemão para mim. E eu nessa ânsia de saber, e eu assim pensando, e aquilo não chega a resposta porque vem por e-mail. E depois de passado já, tá quase estourando o período, falei, quer saber? Eu vou entrar no site e ver se deu algum problema. Eu entrei no site. Quando eu entrei no site, eu entrei lá, comecei a buscar, tal. Eu achei o procedimento, fui lá, busquei e encontrei que o meu ETA já havia sido liberado. Só que não sei por que cargas d'água, eu não recebi e-mail avisando que já estava autorizado e fazia dias que a minha autorização já tinha sido liberada. Ufa! Aí eu consegui viajar. Então, sempre segue esse meu conselho aqui. Primeiro, peça autorização. Na realidade, ele foi liberado muito antes, só que eu não sei por que ele foi barrado e o e-mail não chegou para mim. É assim que eu consegui saber que ele chegou quando eu fui lá no site pesquisar por que eu não tinha recebido minha resposta. Mas se por acaso você não tem visto americano, não teve visto canadense nos últimos 10 anos, não tem o que fazer. Temos que ir para o processo de visto. Minha primeira viagem para o exterior foi para o Canadá. Isso já faz alguns anos, assim, bons anos. E eu fui pedir o visto porque eu ia passar 4 meses estudando no Canadá. E nesse caso não é necessário visto de estudante, até 6 meses você pode estudar no Canadá sem visto de estudante. E aí eu fui aconselhada na época pela agência de intercâmbio a pedir o visto de turista. Que eu vou deixar aqui também o link do site para você acessar e entender o processo. Você vai preencher vários formulários com todas as informações, vai ter que separar sua documentação para ser enviada, vai ser feito tudo online. Foi o que eu fiz. Na época eu pedi, não através do despachante, não foi necessário eu ir até São Paulo, não teve entrevista. A única coisa que me aconteceu, que eu me lembro, é que me ligaram pedindo comprovantes financeiros. Aí na época eu mandei os comprovantes financeiros e que a viagem já estava paga, que eu tinha as condições de fazer esse curso no Canadá. E eles me liberaram o visto, então chegou na minha mão, eu não tive que ir para São Paulo, foi e voltou através do despachante da agência de viagem. Foi bem simples. Na última vez que eu tentei o visto canadense e tive o visto negado sem ser autorização, que foi aquilo que eu expliquei anteriormente, o que eu fiz? Eu fiz todo pela internet, preenchi tudo, mandei a documentação que eles pediram, né, e recebi a resposta que não tinha sido autorizada. Mas na verdade você separa toda a sua documentação, preenche em inglês também, é necessário uma pessoa que fale inglês, ou se você não fale, pedir para alguém preencher. Preenchi todas as informações, juntei a documentação, você escaneia a documentação, manda os formulários todos para eles e aguarda em torno de 20 a 20, se não me engano, 20 a 22 até 25 dias. Lembrando que isso é um processo bem burocrático, você vai precisar preencher vários formulários, vai ter que ter todos os seus documentos para apresentar o que eles precisarem, e é bem burocrático, então assim, é aconselhável fazer uma pessoa que realmente entenda inglês, ou que realmente já tem experiência preenchendo esse formulário. Nesse caso, não custa só $7, você vai pagar $100 canadenses pelo visto. Por ser brasileiro, tem que ir lá tirar os digitais. Isso faz com que você tenha que ir ao consulado mais próximo de você. Vai lá deixar sua digital, paga os 35, tem as despesas de viagem, obviamente, e também as despesas para receber pelo correio o seu passaporte com o seu visto. O visto também, o visto impresso no passaporte, ele tem validade de 5 anos também, ou até que termine a validade do seu passaporte. E lembrando que com o visto você pode entrar no Canadá de qualquer maneira. Você pode ir por ar, você pode ir por terra, você pode ir por navio, barco. O visto te dá toda a liberdade para ir e vir. É diferente do ETA, que você só pode entrar por meio aéreo. Você encontra em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, o consulado canadense, para que você vá tirar as digitais. Se você mora longe dessas cidades, você vai ter que fazer uma viagem um pouquinho maior para deixar suas digitais por lá.
Então é um trabalhinho um pouco maior do que o ETA, claro, você vai ter todo o deslocamento, né, as taxas são mais caras, mas é um visto que você tem essa vantagem que eu falei, que você pode ir e voltar, e você pode ir de qualquer meio de transporte. Bom, cada caso é um caso, cada visto tem suas peculiaridades, mas assim, isso aí eu tô falando pro visto de turista, lógico que isso aí no caso você, se for uma outra categoria, né, você tem que pesquisar e buscar saber como que você vai requerer esse visto, se é de imigração, se é, tem vários outros tipos de visto, que aí vai depender do seu propósito de viagem. Estou falando aqui do visto de turista, né, para que você possa ir viajar para o Canadá e voltar e ter esse período aí de 5 anos para poder ir entrar no país no momento que você quiser. Lembrando a você que vale muito a pena ir para o Canadá, porque é um país fantástico, onde as pessoas são super amigáveis. Minha primeira experiência no Canadá foi em Vancouver, foi meu primeiro intercâmbio, assim, eu estava super novinha, com 18, 19 anos, então assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, até por ser a minha primeira viagem para o exterior, e eu amei. Então assim, é um país que não tem como você não gostar, embora se você não gosta de frio, você vai sofrer por lá, eu já deixo aqui meu aviso, se você for na época do inverno. Toronto, Montreal, que são as outras cidades que eu conheço, além de Niagara, são extremamente bonitas. Lembrando que Montreal é uma cidade extremamente fria. Se você for na época de inverno, vai passar frio, porque lá é uma das cidades que eu já passei mais frio na minha vida. Embora seja super agradável e lindíssima, é onde você vai passar frio. E fica aí, né? Fica aí todas as informações para você tirar o visto canadense, que é um pouquinho mais fácil que o americano, mas também ele chega a ser rígido como o americano, ele tem mais ou menos os mesmos requisitos que o visto americano para saber se você vai voltar, e tem os procedimentos parecidos. Embora você não tenha que ir lá diretamente fazer a entrevista, mas você tem que ir lá tirar a biometria, isso não tem como escapar. E, né, possivelmente pode ser que, eu não sei, depende de cada caso, é um caso, mas pode ser que eles também entrem em contato, como fizeram comigo anos atrás, quando eu pedi para pedir mais informações, ou simplesmente eles, na segunda vez, quando me negaram, não pediram nada, assim, já nem entraram em contato, já mandaram a resposta negativa. Então fica aí mais um visto aí para você conhecer, como você fazer sua viagem aí. Tem mais outros países aí, que aí eventualmente eu vou falando um pouco como você tira os vistos, o que você pode estar fazendo nesses países, os tipos de viagem. E por enquanto eu fico por aqui. A pergunta do desafio e a resposta que você deixa no comentário aí é qual foi a minha primeira viagem para o exterior. Foi para Vancouver, no Canadá. Vou deixar aqui embaixo, né? Você coloca no comentário se você está participando lá do desafio ali do Instagram, que eu já mencionei, que é o desafio para você concorrer. Para você competir, a pessoa que tiver mais participação, mais engajamento no feed do Instagram, no stories do Instagram e também aqui no YouTube, se inscrever no canal e colocar os comentários das frases, das perguntas que eu coloco nos vídeos nesse mês, até próximo mês, dia 5, termina o desafio. Essa pessoa vai ganhar 20 horas de aulas de inglês, ou ela pode escolher entre essas 20 horas de aulas de inglês ou 20 horas de consultoria de viagem para montar sua viagem de férias, de intercâmbio voluntária, sua viagem missionária, né? A gente vai estar montando aí um planejamento para você fazer essa viagem. Bom, eu fico por aqui hoje. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aí aquele procedimento, né? Deixa a sua curtida, se inscreve no canal se você tem sido edificado, se ele tem te ajudado aí na sua caminhada de viagens e missões. Deixa a sua curtida, como eu já falei. Deixa o seu comentário também, porque o seu comentário pode virar vídeo, aquilo que você precisa saber, né? E eu fazer um videozinho para vocês entenderem mais como funciona o assunto. E eu fico por aqui hoje. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada a todos e até a próxima.